Niccolò Maquiavel foi um italiano famoso da época do Renascimento. Filho de pais pobres, Maquiavel, desde cedo, se interessou pelos estudos. Tornou-se um importante historiador, diplomata, poeta, músico, filósofo e político italiano. Viveu durante o governo de Lorenzo Médici. Sua educação, porém, foi fraca quando comparada a outros humanistas, devido a seus poucos recursos de sua família. A família de Maquiavel era de origem toscana e participou dos cargos públicos por mais de 3 séculos. Seus pais chamavam-se Bernardo Maquiavel e Bartolomeo Anelli. Bernardo era jurista e tesoureiro da província italiana chamada Marca e Ancona, e a mãe era próxima à nobre família de Florença. Niccolò se casou-se com Marietta de Luigi e teve seus 6 filhos com ela. O pensamento político de Maquiavel precisava ser analisado dentro do contexto final da Idade Média, onde o antropocentrismo estava sendo retomado como visão predominante. Essa visão permitiu o nascimento de uma nova ideia política, onde a liberdade republicana surgia contra o poder político teológico de papas e imperadores. Esse contexto abriu portas para o humanismo cívico, faculdade dos homens que agem em conjunto pelo bem da cidade, levando em diálogo político entre a burguesia e a realeza. Houve assim um questionamento do poder absoluto dos reis e desejava-se que um príncipe trouxesse a estabilidade e defesa de sua cidade contra ataques vizinhos. Esse príncipe deveria possuir virtu, ser nacionalista e não mercenário. Maquiavel, então, conduz a sua obra O Príncipe visando o exército do poder desse mesmo governante. Maquiavel chamava sua atenção por defender que o poder, a honra e a glória são bens que devem ser perseguidos e valorizados, ao contrário da ideia restrita de virtude cristã. O homem de virtu, ou o governante, poderia conseguir bens na terra e deveria lutar por isso, sem ficar almejando recompensas exclusivamente celestiais. A moral não poderia ser um limitador da prática política. O pensamento político de Maquiavel se apoiava em conceito de que a estabilidade da sociedade e do governo precisam ser conseguidos a todo custo. Agora, iremos falar da sua obra mais famosa, o livro chamado O Príncipe. O livro O Príncipe foi escrito por Niccolò Maquiavel em 1513, mas só foi publicado em 1532. Como Niccolò morreu em 1527, a primeira edição do livro já era considerada uma publicação póstuma. A repercussão de O Príncipe de Maquiavel, através dos séculos, ocorreu devido ao papel fundamental que a obra representa na construção do conceito de Estado. O Príncipe é um tratado político que serviu como base para modelar a estrutura governamental dos tempos modernos. Esse tratado possui 26 capítulos, além de uma dedicatória a Lorenzo Médici, e foi escrito a partir das reflexões sobre o passado político, reunindo conselhos e sugestões com o objetivo de conquistar a confiança de Médici. Nessa época, a Itália estava dividida em pequenos estados, repúblicas e reinos. Havia muita disputa de poder entre esses territórios. Maquiavel orienta os governantes a respeito de perigos que existem em se dividir politicamente uma península e ficar exposto a grandes potências europeias. A vida de Maquiavel termina com sua morte e sepultamento, em Florença, em 1527, após retornar de uma viagem adoecido. Niccolò morreu na pobreza e afastado de qualquer poder político. A diferença entre Maquiavel e os outros demais cientistas naturais está no constrangimento imposto pelas suas ideias. Sua originalidade destaca-se pela forma como lidou com a moral política, trazendo uma visão independente dos conceitos defendidos pela Igreja. É reconhecido como fundador do pensamento político, ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo, como eles realmente são e não como eles deveriam ser. Maquiavel, por muitos, é considerado gênio, por simplesmente ser um dos primeiros a impor sua opinião em relação ao Estado e ao governo. Porém, existe um segredo sobre ele. E esse segredo é que